hoje nós estamos aqui com a querida Edna Andrade. Ela é a palestrante de hoje, né, Cláudia? Então, a Edna ela é cofundadora e ela foi coordenadora da primeira escola de formação biográfica aqui no Brasil, ao lado da doutora Gudrun. E atualmente a Edna trabalha em atendimentos individuais, com aconselhamento biográfico e terapia artística lá na Clínica Tobias. Depois eu vou colocar aqui no chat o endereço do site da Edna, para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho dela. A Edna também tem muitas coisas, muitos textos escritos lá, que são muito legais, muito interessantes, então depois eu passo para vocês. O tema que a Edna traz hoje é o limiar do despertar de uma nova consciência. Então, durante essa palestra, quem tiver perguntas vai anotando ou já vai mandando pelo Q&A, que é esse Q e A que está na barra de ferramenta de vocês aí embaixo, que depois a gente vai fazer um compilado dessas perguntas e ao final da palestra a gente vai passando essas perguntas para a Edna e o que couber dentro do tempo, porque às 18 horas da Terra, ela vai responder. Então, um ótimo encontro para nós hoje. Edna, agora está com você. Então, olá todo mundo e olá cada um. E como a Cláudia já falou, o tema do nosso encontro é esse limiar do despertar de uma nova consciência. E esse tema e essa palavra limiar é um tema que nos acompanha, que acompanha todos aqueles que trabalham com desenvolvimento humano, com base na antroposofia. É um caminho, faz parte, é um tema que tem nos acompanhado em todo o nosso caminho de aprendizado. Todas as escolas, desde as escolas, a própria escola Waldorf, as escolas de consultoria, as escolas de coaching, a escola biográfica. Todas as pessoas que trabalham com desenvolvimento de pessoas estão, de alguma forma, numa medida maior ou menor, familiarizadas com este tema, o homem no limiar. Então, o que é este ser humano no limiar? Limiar é uma palavra, assim, o sinônimo de limiar é soleira, né, em termos físicos, em termos da realidade física, e soleira é um lugar onde a gente está para fora, voltado para fora e voltados para dentro. Em termos de desenvolvimento de consciência, então, o limiar é um espaço entre, E ele foi esse tema, essa palavra, ela foi trazida por Stein em 1918. Em 1918, o Stein fez uma afirmação onde ele colocou assim o desenvolvimento num ponto, e esse ponto era que o ser humano da nossa época, em termos do seu desenvolvimento, isso no século passado, mas ele olhando para o futuro, era um ser que vivia numa época que ele denomina de época da alma da consciência, e estar nesse estado anímico da alma da consciência significava que esse ser humano estava nesse espaço de limiar de consciência. O que é, né, para todos nós que também já conhecemos, o que é esse estado anímico da alma da consciência? E a melhor forma, talvez, de enxergar esse estado é quando a gente olha dentro da biografia. A gente olha para as leis biográficas e a gente olha para o ser humano no meio da vida, nos seus anos 40. E é um ser humano que atingiu um certo grau de maturidade, né? Ele gastou até os seus 40 anos, ele veio vindo, gastando, como se diz, todos os seus desejos e alcançando cruzando o seu arco de triunfos, né? Adquirindo muitas conquistas, né? E ele chegou num ponto onde ele abarcou no seu pensar bastante conhecimento. Então, é um ser humano que, a nível do pensar, ele tem um pensar investigativo, ele tem um pensar que conclui, ele tem um pensar que planeja, né? A nível do seu querer, ele tem
muitas dúvidas, um pragmatismo muito grande. Ele tem um caráter, uma abordagem do mundo meio totalitária, né? Mas também ele carrega muitos anseios, né? E a nível do sentir, esse estágio de maturidade, ele faz com que o ser humano se sinta um ser à parte. Então, antes ele estava totalmente unido aos seus próprios desejos, às suas próprias relações, às suas próprias conquistas, e agora ele se sente como que atingiu um estágio em que ele se separa de tudo isso, né? Esse processo de desidentificação, e ele olha, aqui está o mundo e aqui estou eu. E esses anseios que ocorrem nesse estado anímico da alma da consciência são anseios que estão muito conectados com algo que também vai mobilizando o ser humano, que é o seu ideal, né? A gente fala que o ideal, a gente corre dele, mas ele pega no calcanhar. Então, nesse momento em que ele se separa, ele questiona tudo e ele se pergunta, bom, mas o que eu quero? O que eu quero para mim? É isso que eu quero para mim? É esta vida? Então, o ser humano, nesse estágio, ele tem toda essa trajetória, ele tem diante de si a outra metade da sua existência, né? E essa outra metade da sua existência é um tempo ou uma realidade ainda muito invisível. Então, ele tem diante de si, da outra metade da sua existência, o desconhecido. E quando a gente... o que ele viveu anteriormente, até então, não é mais suficiente para sustentar o seu eu. E, por outro lado, o que vem pela frente ainda é algo que não é concreto, né? Então, eu acho que, na medida em que a gente vai entrando um pouco, enxergando esse ser humano da alma, da consciência, e esse ser humano do limiar, você vai, de uma certa forma, começando a perceber o que o Steiner quis dizer quando ele falou que o homem da nossa época, ele vive no limiar, nesse estado que ele se encontra. O Steiner, ele propôs assim todo um caminho, depois de 1918, ele já vinha nessa trajetória de desenvolver, do homem se desenvolver, não só expandindo a sua consciência para essa nova existência, mas também desenvolver a sua vida interna. Então, por isso que ele usa esse termo limiar, né? Desenvolver para dentro, de se desenvolver internamente e desenvolver uma consciência da realidade interna, mas também da realidade externa, que ele pudesse abarcar essa segunda grande etapa da existência própria e da existência do mundo, né? Quando eu me dispus a falar sobre esse tema, eu vinha de uma experiência recente que era uma experiência assim que me atingiu como um raio. Foi uma tomada de consciência, né? A nossa quarentena, a gente pode dizer, ou essa realidade na qual a gente se encontra, ela começou há cerca de 60 dias atrás. E, para mim, ela começou no momento em que eu voltei de férias, no fim de janeiro, e eu cheguei no Brasil e eu comecei a estranhar. Eu comecei a estranhar que tinha várias pessoas doentes, em todos os níveis, pessoas na clínica, pessoas na rua, no guarda da rua, e era um tipo de, assim, todo mundo, um tipo de gripe, um tipo de estado de saúde, que eu falei, mas nós estamos em pleno verão, o que está acontecendo? Alguma coisa, como se diz, acendeu umas luzinhas dentro de mim e eu já comecei a sentir uma realidade, assim, um despertar assim, de um temor, de um desconhecido.
E em seguida já começaram a pipocar as notícias, né? As notícias ainda eram do outro lado do mundo, mas cada vez mais essas notícias foram chegando. E eu me lembro no dia 12 de março, que eu estava dando uma palestra na Sociedade Antroposófica, com o auditório lotado, e eles não tinham tido tempo de mudar o programa, porque já naquele dia havia sido decretada a pandemia. E lá em cima, dando a palestra, eu senti assim, como se o chão tivesse se aberto na minha frente. Eu me senti suspensa no ar. E eu senti aquela expectativa em todo mundo, assim, aquela alma dividida, né? Cumprindo aquele compromisso, mas, por outro lado, aquele sentimento que vinha acompanhando de expectativa permeada de medo, assim, mobilizando todas as almas, né? É interessante que limiar, outro sinônimo de limiar é umbral, e umbral em latim significa sombras. Então, a impressão que eu tive é que eu comecei a entrar numa realidade de sombras, quando eu falo eu, e eu acho que nós todos começamos, numa medida maior ou menor de consciência, e naquele momento, assim, onde realmente ficou concreto a nova realidade e foi decretado o lockdown, né? Naquele momento eu senti que aquelas sombras elas se concentraram, né? Era como se fosse uma tempestade. E depois, com tudo que começou a acontecer, eu percebi que me caiu esse raio que muito claro que eu estava vivendo a realidade de limiar. Aquilo era ao vivo, a cores, era real, e tudo aquilo que a gente estudou, que a gente se programou, esse tema entrava em todos os trabalhos de preparação, de cursos, de trabalhos de formação, todo esse conteúdo de preparo, de repente ele empalideceu diante da vivência de que a gente estava no limiar. Então, nesse estado, esse estado anímico que eu descrevi anteriormente, de alma da consciência, então, é um estado que também se tornou epidêmico, né? Nós todos estamos vivenciando, na realidade, este limiar. O Steiner, essa realidade também de homem no limiar foi descrita, e muitas das coisas que eu trago aqui, por Leeuwenhoek, Bernardo Leeuwenhoek, o psiquiatra holandês, fundador do NPI. Ele escreveu 2 livros, onde ele trata desse tema da alma, da consciência e do homem do limiar. Um em 1965, que é uma série de palestras que ele deu em Spring Valley, nos Estados Unidos, que ele resumiu num livro que se chama O Rumo ao Século XXI, e outro livro que ele escreveu em 1983, que ele realmente deu o nome de O Homem no Limiar. E nesse segundo livro ele faz uma retrospectiva, a partir dessa afirmação do Steiner, em 1918, ele faz uma retrospectiva de todos os processos de aprendizado do passado, desde a antiguidade até o nosso século, mostrando assim, quais foram as formas que o ser humano estudou, vivenciou para fazer a expansão da sua consciência. Mas tem uma coisa aqui, que em 1923, o Steiner, ele falou uma segunda coisa. Ele falou que essa expansão da consciência, ela não se daria como no modelo antigo de aprendizado, a partir da intensificação do pensar, da intensificação do sentir e do querer, que era um modelo, a gente pode dizer, da criação, né? Quando a gente olha na própria biografia, é o modelo da formação do sistema neurosensorial, do sistema rítmico, do sistema metabólico, mas neste século, no século passado, inclusive, 100 anos atrás, ele falou que esse processo de expansão da consciência se daria no tempo reverso, se daria do querer em direção ao pensar. E ele denominou, então, esses 3 graus de consciência que era possível expandir, que ele denominou de consciência imaginativa, consciência inspirativa e consciência
intuitiva. E ele associou cada um desses graus de consciência com uma dessas faculdades da alma, né? Então, a consciência imaginativa com pensar, a consciência inspirativa com sentir e a consciência intuitiva com querer. E o momento desse limiar, o momento dessa vivência de limiar, essas três qualidades elas são muito intensificadas. E o grande risco do limiar é que essas capacidades, essas faculdades, quando elas se intensificam, elas podem provocar uma dissociação na alma. Então, esse era o grande risco. E o eu teria que fazer um esforço enorme e assumir o próprio caminho de desenvolvimento e de expansão da consciência. Então, voltando ao ponto em que ele falou que agora o caminho era reverso, é daí que eu gostaria de compartilhar com você. Porque ele fala que com essa intensificação da vontade, com essa intensificação do querer, o desenvolvimento se daria pela ativação da vontade. Se daria a partir da ação, a partir da aceleração da ação. E eu só queria fazer um paralelo que o que aconteceu quando foi decretado o lockdown, a primeira coisa que eu percebi, que aconteceu comigo e eu vi acontecer com todos os clientes, era o que eu mais ouvia, foi que todo mundo saiu correndo, como se diz. Foi uma aceleração da ação, uma correria para colocar novos procedimentos. E não era só uma aceleração porque havia múltiplas funções, porque tinha que ser criada uma margem de segurança. Todo mundo, de repente, ficou sem o chão da sua realidade, o chão físico. E todo mundo foi alçado numa realidade virtual onde a necessidade, essa aceleração se dá por uma necessidade de ancorar a vida. Então, nesse sentido, eu comecei a entender por que o Steiner falou que a expansão da consciência ia se dar pela consciência intuitiva e ia começar por essa ativação da ação e essa ativação da vontade. Falando em consciência intuitiva aqui, intuição aqui, não é aquele sentimento vago, emocional, mas intuição no sentido de ação, no sentido da capacidade de agir, de pular, vamos dizer, na ação e de pular na oportunidade. E o Steiner, quando ele fala dessa ativação da vontade, ele fala, é só essa ativação da vontade que vai ajudar a pessoa a apropriar-se de si numa realidade onde ele precisa, de novo, ele tem um desafio de que essa qualidade de ação pode se dissolver e ele precisa se manter de pé. Ele precisa se manter de pé nessa instantaneidade. E o que ele propõe, que é como uma ação na ação, né? Ele fala que essa ação tem que ser orientada por uma certeza interior, ou por certezas interiores. E eu comecei a me perguntar, mas o que é uma certeza interior que pode me mobilizar a minha ação ou sustentar a minha ação? E eu comecei a ouvir das pessoas e perguntar para as pessoas. E comecei a escutar, assim, cada um na sua própria realidade individual, no seu próprio cluster, né? Na sua própria vida. E nessa realidade internalizada e numa realidade interna. E todo mundo começou a me falar de que aquela realidade que ela estava vivendo, de uma certa forma, começou a reconhecer que aquela realidade tinha alguma relação com algo que eles ansiavam por. E que talvez nas suas escolhas de vida, nos seus planejamentos de vida, não tinham priorizado. Então, eu vi muito isso. Não,
que a realidade que eu estou vivendo assim, era como se uma resposta, né? A realidade que eu estou vivendo é não só a realidade que eu criei pelas minhas escolhas, mas também era uma realidade que eu queria. Então, isso veio de diversas formas. Veio, então, assim, se por um lado eu tinha relegado a educação dos filhos, ou se por outro lado eu releguei a minha saúde, ou se por outro lado eu achava que a vida que eu levava, ela não tinha criatividade. Então, assim, tudo aquilo que era um anseio, ela se torna, começa a ser reconhecido como uma certeza interior. Tem outro aspecto aqui desse cruzar o limiar e pular nessa ação, né, do querer, que o Steiner fala que todo cruzamento de limiar você se depara com um guardião, que ele vai chamar no livro dele, A Iniciação, de guardião do limiar, ou pequeno guardião do limiar. E ele descreve com imagens grandiosas mesmo no livro dele da Iniciação o que é esse encontro com o guardião do limiar. Na verdade, assim, olhando de outro ponto de vista, o guardião do limiar nos diz que para você continuar o teu processo de expansão de consciência que começa, você precisa assumir responsabilidade por aquilo na tua vida que você não desenvolveu. Então, é como aquela voz, né? Aquela voz da consciência que te diz, daqui você só passa, você só avança, você só tem essa força de se manter de pé, você que anseia pelo futuro, penetra nessa realidade, se você assumir e reconhecer a responsabilidade pela tua vida, ou por aquilo que ficou de lado, ou aquilo que ficou para trás. Então, assim, esse reconhecer, em parte, já é uma certeza interior. Mas eu queria dar 2 exemplos, para não ficar abstrato, que eu escutei primeiro da minha filha, que é uma ex-aluna Waldorf, e ela estava me contando, ela estava nesse Zoom da vida, como todos nós fizemos com as pessoas que são queridas, e ela falou assim que ela teve um sentimento muito forte de que eles tinham sido preparados para o que estava acontecendo. E eu olhei e pensei assim, bom, isso é uma certeza interior, né? Você se sentir que todo o caminho que você percorreu, claro que ela estava se referindo a toda a formação na escola, ao currículo, às atividades e tudo aquilo que tinha sido programado e que tinha sido o chão do seu desenvolvimento. Então, eu falei, bom, isso é uma certeza interior, como é uma certeza interior para nós que trabalhamos com desenvolvimento humano e que fizemos esse caminho de aprendizado para a antroposofia, pode ser uma certeza interior de que nós estamos preparados. Isso também é um reconhecimento, né? E outro exemplo é de um âncora da TV americana, né? CNN, Culpa, ele chama, e ele fez um depoimento muito bonito. Nasceu o filho dele, essas crianças corajosas, né, que nasceram nessa realidade que estamos vivendo, e ele falou que o que ele sentia era que os pais e o irmão dele não estavam presentes mais, já tinham falecido, mas que ele tinha certeza que onde eles estivessem, eles estariam entrelaçados e derramando bênçãos de amor sobre aquela criança. Então eu falei, gente, ele tem essa certeza interior desse amor que se derrama sobre esse filho, sobre essa nova vida dele. Então, assim, só exemplos de esse reconhecimento e dessa certeza interior a qual o Steiner se refere, que ela é aquilo que a gente tem para partir para a ação, como se diz, né? E junto com isso, né, nessa ação acelerada que entramos, houve muitos momentos, houve e continua acontecendo momentos de impotência, né? Eu vejo que assim a gente oscila
E esse momento de impotência e de desespero, eu estou recebendo assim vários depoimentos das pessoas que estão passando por situações onde realmente esse chão que saiu de debaixo dos pés, ele é mais real, ele é mais real para um do que para outros. Então, demissões, falta de recursos, né? Então, isso provoca uma impotência e ao lidar com essa realidade emocional, eu ando fazendo uma pergunta, né? Essa pergunta o que a vida está pedindo para você fazer agora? Nessa realidade onde você está, o que a vida estiver pedindo para você fazer, faça. Faça com toda a capacidade que você faria um grande job. Faça, porque isso é o que a vida está pedindo. E isso é a ação que você pode ter a partir dessa certeza interior que é o que você pode fazer. E isso eu considero um antídoto para a impotência. Então, esse anseio pelo futuro, dessa consciência intuitiva, ela é uma força, a gente pode dizer, que nos mantém de pé, que pode nos manter de pé. Né? E essa aceleração que houve, essa intensificação do querer, ela tem provocado e provocou muita exaustão, né? Numa medida maior ou menor, e essa exaustão, às vezes, ela pode ser nesse umbral, né? Ela pode ser uma sombra na nossa atuação. Né? Então, essa consciência intuitiva, ela se dá pela segurança, pela confiança. Se a gente continuar em termos dessa expansão da consciência e atingir o grau da consciência inspirativa, agora nós não estamos no âmago do processo de expansão da consciência. E esse estado de ação, dessa ação confiante, é um estado também de liberdade. E no âmago da consciência inspirativa, que agora a gente tem essa intensificação do sentir, a liberdade, ela demanda um contínuo exercício de amor. Inspirar significa trazer ar para dentro do pulmão, né? E esse sentir, esse novo sentir, esse sentir intensificado, ele demanda isso. E esse contínuo exercício de amor não é o amor abstrato, porque na alma da consciência o amor se tornou abstrato, ele virou ideologia, ele virou crença, mas significa assim esse interesse pelo outro. Né? Tem uma frase do Liverwood que eu aprecio muito, que ele fala que o amor introduz um elemento não calculável, de caráter evolutivo, tornando possível o impossível, porque todo o sistema é alterado. Então, nesse âmbito do sentir e nesse âmbito da consciência inspirativa, onde estamos nesse contínuo processo de vir a ser, nós precisamos lembrar que não estamos só. Né? E que este sentir é uma outra conteúdo muito estudado por nós, e que esse sentir ele pode se tornar um sentir, não um sentir emotivo, não um sentir reativo, mas um sentir pensante. Ele é um sentir pensante. E essa conexão que nós todos entramos, na verdade, nessa nova realidade virtual, ela pode ser o centro, o chão dessa liberdade
dessa liberdade que demanda esse exercício de amor. Então, assim, essa realidade de se sentir um eu conectado com outros eus, nesse âmago do processo de ampliação da consciência. E isso nos leva depois, em seguida, para uma nova ordem, né? Porque esse estado de liberdade e de interesse pelo outro, ele tem que ser reanimado todo dia. Ele tem que ser reanimado todo dia. Todo dia nós temos que fazer o nosso sentir se tornar vivo, né? E por outro lado, quando a gente vê o que está acontecendo, o sentir é uma qualidade da nossa alma que ela é muito oscilante, ela polariza, né? E se por um lado a gente viu muita criatividade, eu brinquei assim numa outra live que eu fiz, eu brinquei, nossa, eu nunca vi tanto, eu fiz pela primeira vez. Então, essa quarentena desencadeou um grau de criatividade muito grande, né? Tem a primeira vez de tudo, o meu primeiro texto, minha primeira pintura, meu primeiro bolo, então assim desencadeou realmente esse sentir criativo, mas por outro lado isso é muito permeado e oscila por essas ondas de medo. Nós estamos vivendo também muitas ondas de medo, então aquelas sombras do umbral, elas continuam vindo, cada tempo que vai passando a quarentena vem uma nova onda, né? Agora nós estamos com essa onda do medo, quando é que isso vai acabar? Mas isso significa que exige de nós assim como eu estava dizendo, essa reanimação diária, para criar a nova ordem social, um novo impulso social e esse novo chão. E esse novo chão, me parece, que é essa nova conexão que estamos todos fazendo. Onde o coração ele se torna um órgão não físico, não só físico, mas ele pode se tornar esse órgão pensante, esse órgão que pensa, esse novo pensar, né? Essa nova liberdade que ela permeia essa região do sentir. E se nós avançamos no sentido desse graus de evolução da consciência que nós já, de uma certa forma, conhecemos, nós agora vamos para a consciência imaginativa. E se no âmbito da consciência inspirativa, que é essa intensificação do sentir, nós precisamos desenvolver esse coração pensante e esse interesse no outro. Por outro lado, no nível da consciência imaginativa, a gente tem que tornar o pensar vivo. Então, um coração pensante e um pensar vivo. E o que é um pensar vivo? Então, se eu tenho um querer confiante, um sentir pensante e interessado, esse pensar vivo significa olhar toda a realidade como se ela fosse uma realidade viva, que ela tivesse forças de vida. Né? É uma prerrogativa do processo de expansão da consciência olhar dentro desse mundo e ver um mundo verdadeiro, ver o que é verdadeiro, ver a ação de seres. Né? O Stein tem uma frase que ele fala: o espírito quer ser vivenciado. O espírito quer ser vivenciado. Então, claro que nós já sabemos um pouco, nós já conhecemos essa consciência imaginativa,
ela já está bem escolada, como se diz, em todos os processos nossos de aprendizado, sempre existe a inclusão da arte, né, que estimula esse pensamento vivo, onde nós podemos, a gente olha nos processos dos nossos clientes, nas biografias, nos processos de grupo, a gente consegue ver essa realidade de mudança, essa realidade de transformação, como se a gente estivesse olhando dentro do universo da vida mesmo, como se a gente estivesse vendo uma flor desabrochando, uma planta enraizando. Então, nós já treinamos, assim, essa parte assim dentro da antroposofia é um dos esteios do caminho de desenvolvimento. Então ela está bem, ela já teve bastante treino, né? Mas é esse momento em que esse mundo verdadeiro, nós temos que nos conectar com essa ação desse mundo verdadeiro. Isso significa, em grande parte, se conectar com o que é essencial. Conectar com uma realidade de forças vivas, de forças em transformação, de forças em ação. Então, como eu disse, como eu falei, no momento em que a gente se encontra nesse limiar, nós temos diante de nós toda essa expansão de consciência e essa existência pela frente, essa metade, ou se a gente pode medir em termos quantitativos, essa outra metade da existência, nós podemos dizer que um querer que tem certezas internas, onde a gente que tem confiança porque tem certezas internas, um sentir que tem uma qualidade pensante, uma qualidade de interesse pelo outro. Né? E que esse interesse cria uma conexão, e essa conexão se torna um chão. E um pensar que se torna vivo na percepção, né? E tudo isso sendo reanimado todo o tempo, eu poderia dizer que este é o novo nós, essa realidade de querer, sentir e pensar. Essa realidade é o novo cada um. Né? E é incrível falar para a tela, né? Porque eu não tô olhando para os rostos e não estou vendo as interrogações, onde que esse conteúdo bate, né? Mas eu queria concluir com um texto do Stein, um verso que acho que resume tudo isso, né? Ele fala assim, vou ler para vocês. Todo ser humano traz, juntamente com o seu ser do cotidiano, um ser maior. E este ser maior vive no seu mais íntimo e permanecerá invisível até despertar. E cada um, e somente ele próprio, poderá despertar este ser maior dentro de si. E para quem assim proceder, chegará o dia em que um mundo novo se descortinará. É isso que eu tinha para falar para vocês. Não estou te ouvindo. Agora sim, agora eu estou com o meu som ativado. Sim. Muito bom. Chegaram muitas perguntas aqui para você. Muito bom. Chegou aqui uma pergunta da Mônica: como desenvolvemos esse pensar vivo? Qual é esse caminho para desenvolver o pensar vivo? Na antroposofia, o caminho para desenvolver o pensar vivo é a arte. Eu escuto muitas pessoas, agora clientes, falam, olha, eu sinto que na minha atuação falta criatividade, né? Eu posso planejar,
eu posso criar metodologia, mas me falta criatividade. Como é que eu posso desenvolver minha criatividade? No caminho de aprendizado, de desenvolvimento humano da antroposofia, isso pode ser desenvolvido através da arte. E a arte é uma das primeiras premissas que o Steiner coloca no caminho de iniciação, é a arte da observação de uma planta, de ver os graus de desenvolvimento de uma planta. Eu posso pegar um feijão, e ver o feijão dar uma folha, dar a raiz, caminhar em direção à luz. Essa realidade de forças vivas, ela se torna um campo de observação. E na medida em que eu uso as cores como meio de expressão, eu uso a forma como meio de expressão, eu vou desenvolvendo esse pensar, essa consciência imaginativa. Muito bom. Bom, Edna, olha, aqui no chat está assim, todo mundo encantado, todo mundo te agradecendo muito. Eu estou até tendo que fazer aqui, como é que eu separo, onde é que eu acho as perguntas aqui em meio a tantos agradecimentos. Eu só queria fazer uma pergunta para todo mundo. O que eu queria trazer hoje, o que para mim foi vamos dizer, algo que eu queria compartilhar mesmo, era esse caminho reverso do Steiner, porque sempre a gente olhava essa expansão da consciência através essa lei da criação, do pensar para o sentir, para o querer, e o que foi surpreendente perceber que desde 23 ele convidou todo mundo a fazer esse caminho reverso, a partir de uma certeza interior, pular na ação e a partir do sentimento ver se essa ação, poder discernir se essa ação foi boa, se essa ação corrigia a ação e a partir daí consolidar essa ação no pensamento, consolidar essa realidade. Então, assim, eu vejo que essa foi a grande, a surpresa para mim quando eu retomei esse conteúdo no caminho de aprendizado. Porque isso é um caminho contrário do que acontece na biografia, mas né, Edna? Então, por isso que ele fala, não é mais o caminho da criação, mas agora é o caminho do homem moderno, é o caminho do homem que vive no limiar. E quando eu dei o exemplo de que todo mundo saiu acelerado quando foi jogado na dimensão virtual, isso para mim é uma confirmação dessa aceleração do querer. Uhum. Bom, tem mais uma pergunta aqui. A Patrícia Angelini fala assim, vínhamos em tempos acelerados e cada vez mais eu tinha a impressão de não ter muito tempo. Já que nesse momento aceleramos muito mais o fazer e os aprendizados, não estamos chegando no limite do ser humano? Não, nós estamos chegando no limite do ser humano, da alma da consciência, ou seja, do ser humano que amadureceu, mas que abre diante de si essa nova etapa da sua existência. E é interessante ver isso pela lei biográfica, que o corpo ele é um sistema perfeito que carrega o nosso desenvolvimento até os 40 anos. Mas a partir daí, na medida em que você não pode, você tem que carregar, você que carrega o corpo, a alma que carrega o corpo, a consciência que carrega o corpo. Então, essa realidade física que hoje a gente está vivenciando, ela se desmanchar na nossa frente, é uma lei de desenvolvimento. Nós atingimos um patamar de desenvolvimento, onde nós temos que reconstruir essa realidade física, assim como a gente tem que cuidar do nosso corpo. Mas o caminho do desenvolvimento é pela expansão da nossa consciência. Então, o eu tem que se apropriar desse caminho de expansão, juntamente com essa reconstrução, ou com esse cuidado, esses novos cuidados. Então, não é o fim, mas é um começo de uma outra etapa. Muito bom. Muito Maria bom. Lúcia, você tem alguma pergunta aí? Eu tenho umas perguntas no Q&A, não sei se é agora ou depois. É agora. E agora, então, eu tenho uma pergunta de Adriana.
Moreira Garibe. Ela tem uma dúvida. O que você falou da exaustão que nos leva à sombra? Pode falar mais sobre Posso? isso? Isso. Então, eu vou juntar, tem uma outra pergunta da Leia aqui que também traz essa questão da exaustão. A Leia fala assim, ó, como identificamos os limites para nossas iniciativas de criatividade, para não chegar à exaustão? Hum. A exaustão tem a ver com um dos aspectos mesmo desse limiar que a gente está cruzando, porque essa intensificação do querer, ela leva a uma ação. Se a consciência não ordena essa ação, não consegue priorizar, né? E não consegue direcionar no sentido do seu propósito mais. E com isso eu não estou falando de algo grandioso, eu estou falando que é de você enxergar. Nós todos estamos confinados. Nesse confinamento que eu encontro, o que é prioridade para mim fazer? O que é mais importante? Porque senão eu saio fazendo tudo, né? Porque o meu querer está muito impulsionado. E fazer tudo, a estrutura não aguenta. Assim, você cai num estado de esgotamento das forças vitais, né? Então, por isso que, quando o Steiner fala que essa ativação da vontade tem que partir você tem que se apropriar de si pela ação, mas a partir dessa questão interna de confiança, né? Aquilo que o que eu tenho que fazer agora, o que eu preciso fazer agora, o que a vida está me pedindo agora. Eu acho assim uma boa orientação, né? Um discernimento, né, sobre a ação. E na minha experiência pessoal, eu vejo que, assim como todos, né, acho que isso é por isso que eu falo, é uma questão humana, não é mais uma questão individual, né? Todo mundo está fazendo de tudo. Não é só múltiplas funções, mas assim, é como se eu queria deixar, sei lá, a minha casa, eu queria deixar como se ela mais limpa do que ela sempre foi. Então, assim, é como uma intensificação. E aí agora, cada vez mais, você vai priorizando as ações que têm a ver realmente com essas ações, com o que é necessário. O que é importante, o que é necessário fazer, né? Onde é que eu posso colocar todas as minhas qualidades, né? Então, essa priorização e essa escolha, né? Essa intuição, né? Essa intuição, né? Do que é que eu tenho que fazer. E eu tenho visto com os meus clientes que, às vezes, o que ele tem que fazer é não fazer. É pouco em relação até o que ele fazia antes. Tem muita gente me dizendo que está muito bem em casa, que cortou muitas atividades que eram atividades desse querer, esses desejos, nessa vida dos desejos, né? De buscar fora, né? E que estou encontrando, às vezes, nesse confinamento, nessas fronteiras do confinamento, uma realidade de vida diferente, onde ele pode fazer o que é essencial. E eu acho que isso é o remédio da exaustão. Edna, tem mais uma aqui, da Vivian Gush. Ela pergunta se você poderia dar um exemplo de assumir a responsabilidade por aquilo que não desenvolvemos. Eu estava falando do guardião do limiar, porque eu percebi que, quando eu fiz essa pergunta para algumas pessoas que começaram a sentir essa impotência, eu falo, mas o que você está vivendo não é o que você queria? Pessoas que eu conhecia o processo dela. Você não se sentia que você estava... a sua relação com seus filhos, a relação com a sua família, é uma das coisas que eu acho que é um dos temas da humanidade, que ela estava muito desgastada, que você não estava presente. Então, não era isso que você queria? Você não queria estar mais próximo, né? Não é no amor abstrato, né? Mas no amor real, no amor concreto,
né, no real interesse pelo outro, não era isso que você queria. E a pessoa, assim, ela é muito, na maioria das vezes a pessoa ela reconhece essa responsabilidade, porque não sou eu que estou dizendo para ela, mas ela reconhecendo o seu grau de responsabilidade, anseios, necessidade. Tem pessoas que estão lidando com necessidades que foram suprimidas e lidando diretamente com isso no sentido de, como disse o guardião, daqui para frente você só passa se você assumir responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, Edna, demais, Ed. Tem uma pergunta aqui da Mônica, do Ecossocial. Como desenvolveremos o pensar vivo? Qual é esse caminho? Eu já respondi esse pela já arte. foi, esse já foi. Já foi. Eu não vi esse. Eu saí para ver minha luz, desculpa. Eu acho que essa foi a primeira. Tem aqui, pela então... arte, pela criatividade, né? Então, tá uma frase que eu escutei que falou: nossa, a gente está vendo que podemos viver com muita coisa, mas a gente não pode viver sem a literatura, sem a arte, sem os artistas. É isso que está alimentando a alma nesse momento, né? É isso que está sendo um grande alimento para a alma. São todas essas expressões de arte, né? Como esse mundo da criatividade é um mundo que sustenta esses processos de transformação, né? Como o pensar se desenvolve com isso, né? Como o pensar adquire essa capacidade de enxergar em síntese, enxergar em imagens, enxergar o campo da vida, né? Bom, são 10h50, são 5h56, eu acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta. Tem aqui um participante que ele pergunta: a realidade virtual pode ser o chão da liberdade que demanda o exercício do amor, disse a Edna. Ela poderia explicar isso mais um tanto, já que há tanta crítica com relação à realidade virtual? Essa é a mesma pergunta que eu tenho, porque a gente assim, como é que é? Demonizava a realidade virtual. Mas nós temos que reconhecer que nós todos, inclusive agora, nós temos 200 e não sei quantas pessoas conectadas e nós estamos compartilhando esse caminho de aprendizado da antroposofia dentro, e o chão desse compartilhamento não é um auditório, é uma conexão. Então, assim, tem algo que a gente tem que começar a assimilar, né? Não é esse espaço aqui, mas o Stein tem uma palestra linda, que é a eterização do sangue, onde ele fala lá atrás, dessa realidade que nós vivemos hoje, e que ele chama dessa realidade etérica. Né? Essa realidade que não tem um chão físico, né? Mas é essa realidade que estamos todos conectados pelo interesse, né? Pelo interesse um no outro, pelo interesse no desenvolvimento, pelo interesse nessa nova consciência que está despertando. Então, não sei, esse processo de vir a ser em que nós estamos, assim, todos vivendo, ele está assentado, o chão dele é a conexão virtual. Então, eu não sei o que responder, a não ser, eu tenho que, eu começo a reconhecer e perguntar o que é isso. É uma realidade em que nós estamos simultaneamente em muitos lugares, né? Conversando com muitos. É isso. Também não sei. Sei disso que eu falei. Assim, eu estou começando a perceber algo disso tudo. É o que temos, como se diz, né? É o que temos. É o que temos.
Edna, você não faz ideia da quantidade de pessoas que estão te parabenizando das mais diferentes e muito amorosas formas. Muito lindo. Muito obrigada. Eu não quero esgotar o tema, né? Eu sou a primeira que comecei a falar desse tema. Vocês têm mais 3 palestrantes brilhantes que vão continuar a dar forma para esse tema e complementar esse tema. E, com certeza, esse tema, no final das 4 encontros, vai ficar muito mais claro para todo mundo. Você não pode imaginar como você nutriu todos nós. E assim, é impossível ler tudo. E tem mais um monte de perguntas que vão ficar sem resposta aqui, mas tem um claro. pedido porque de nós estamos numa bibliografia. prancha, nós estamos Eu ia falar surfando dele. nessa realidade. Tem Nós um não pedido temos... Né? É por isso que quando o Steiner fala, busca essa certeza interna, essa certeza interna é o teu chão. Né? É o teu chão. Essa certeza interna, essa certeza interior do que o que eu estou fazendo é o que eu preciso fazer. Não importa como é que é a importância quantitativa disso, o status disso. Importa que eu posso fazer. Né? O que eu posso fazer. Edna, muitas pessoas, várias também perguntaram quais as fontes, onde que você trouxe. Então, eu trouxe o nome de 2 livros que são super importantes. Isso. Um é O Homem no Limiar, do Bernardo Liverwood, e dele também é O Rumo ao Século XXI. E de muitos outros lugares que agora assim eu não consigo reunir toda a literatura, mas eu acho que esses 2 livros, para quem quer ampliar a iniciação, né? Todo assim, o conhecimento dos mundos superiores. Então, tudo que tem, toda a literatura antroposófica fala deste caminho. Os versos, as falas você também mencionou falas de Steiner, que tem gente perguntando. De onde estão? De onde estão? Então, estão nestes livros. Eu falei uma fala do Liverwood sobre o amor e falei esse verso do Steiner, que me parece que está na iniciação, no conhecimento dos mundos superiores. Eu vou perdendo as fontes. São muito muitas. Bom, Você nos deixa hipnotizados, né? Eu fico hipnotizada, assim, quando eu estou te ouvindo. Estava até no escuro aqui, e aí alguém me falou, você sumiu porque você não acendeu a luz do lugar que você está. Me desculpe, mas é uma maravilha ouvir você. Muito bom. Bom, e tá tão bom que a gente não quer acabar, né? Mas a gente precisa encerrar. Então tem mais, né? Tem mais. Então isso é bom. Posso fazer o fechamento, Maria Lúcia? Manda bala. Então, abertura. Lembrando que a semana que vem tem a palestra aqui no Gotas Antroposóficas, às 17 horas. Então, quem não está recebendo o convite pelo Ecosocial, é só deixar o contato aí, o e-mail no chat, que a gente vai passar a enviar com o link do Zoom. Então, segunda-feira que vem, às 17, a gente tem o Ruud Bauhaus falando sobre do conflito ao diálogo, a abordagem de Martin Buber na construção de pontes. Essa palestra ela vai ser em inglês, mas ela vai ter uma tradução consecutiva para o português. O link da gravação de hoje vai ser disponibilizado no YouTube até sexta-feira, então quem quiser depois compartilhar, quiser ouvir a Edna de novo, ouvir tomando nota, até sexta-feira vai estar lá no YouTube. Então basta lá digitar Ecosocial na busca, que vocês já vão encontrar essa e as palestras anteriores também. Em nome do Ecosocial, então, nós agradecemos a participação de todos aqui e nós agradecemos a Edna, que é uma delícia te ouvir sempre, Edna, e Obrigada. o seu tempo, a sua sabedoria, tudo isso que você consolidou aí do Steiner, do Liverwood, mas que tem muito de conteúdo seu aí, né, de substância sua aí, que você já transformou e nos presenteou. Então, agradeço muito. E desejamos a todos uma boa semana. Tá bom, muito obrigada por esse encontro, né, de estar com vocês e vamos seguir em frente. Vamos. Obrigada.
Muito obrigada, Edna. Muito De obrigada. nada, querida. Até. Até. Um beijão para Até todos. Boa semana para todos. para todos.